Santos, da última vez que estivemos juntos, tivemos comunhão acerca principalmente de um versículo. Na verdade, já passamos dois tempos juntos já nesse um versículo, que é 1 Timóteo 3,15. E hoje gostaríamos de voltar ao mesmo versículo pela terceira vez. Eu creio que este é um versículo tremendo e há muito nele. E nós somente falamos um pouco sobre ele até agora. A primeira vez que cobrimos esse versículo, creio que enfatizamos o assunto da vida, a questão da vida. Da segunda vez, enfatizamos a questão da verdade. Bem, gostaria de dizer a vocês que também neste versículo há descrições específicas, particulares da igreja, que não encontramos em outro lugar. Estas descrições da igreja nos dizem muito sobre nossa vida cristã e como nossa vida cristã deveria ser. Então, vamos começar novamente lendo esse versículo familiar, 1 Timóteo 3,15. Mas se eu tardar, escrevo para que saibas como se deve proceder na casa de Deus. Então, sobre o que esse versículo vai falar? Vai falar sobre como devemos nos proceder na igreja, qual é o tipo de comportamento, qual é o tipo de atitude, qual é o tipo de viver que deveríamos ter, que devemos ter na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e base da verdade. Como eu mencionei, esse versículo relativamente curto tem duas descrições da igreja que são muito impactantes e com muito significado. Também devemos nos lembrar que o livro de 1 Timóteo, na verdade, 1, 2 Timóteo e Tito, estes livros foram escritos durante o tempo do declínio e degradação da igreja. Você pode dizer, bem, não estamos em tal declínio. Quer estejamos ou não, a igreja em geral, o povo de Deus na terra, está em uma situação geral de declínio e degradação. Isso significa que o que é falado nestes poucos livros é muito, muito para nós hoje. E se formos honestos, temos que admitir que até mesmo conosco há uma carência. Nós apontamos isso nas sessões anteriores, que há uma carência de vida, que essa carência de vida resulta em uma carência de unidade e unanimidade. Quando há uma falta, uma carência na unidade e na unanimidade, você pode ter certeza que a fonte, a origem desse problema é a carência de vida. Significa que deixamos a árvore da vida como nossa fonte, nossa origem. Da mesma maneira, a carência da verdade será um grande problema entre nós. Então, precisamos buscar a verdade para conhecer a verdade, para continuar perseverantemente no ensinamento dos apóstolos, que é a verdade, e que isso nos preservará muito em uma época de degradação e declínio. E por outro lado,
nos afastar da verdade, mesmo que um pouco de se afastarmos um pouco da verdade, resultará em degradação. Vimos isso, que a origem de toda a degradação. Por fim, houveram muitos tipos de degradação que foram introduzidas, entraram na vida da igreja, mas todas elas tiveram uma origem em uma só coisa, e foi de se afastar do ensinamento e comunhão dos apóstolos. Então, nesses dias, esperamos que todos nós possamos voltar para Cristo como a árvore da vida e Cristo como a única realidade, a verdade. Que vida e verdade encham nossa vida da igreja, que vida e verdade sejam o centro da nossa vida da igreja. E se for assim, então nossa vida da igreja estará em harmonia, estará em unidade, estará em unanimidade. Além disso, o Senhor terá o que Ele precisa. Não estamos somente falando da igreja, principalmente para nosso desfrute e nossa satisfação. Estamos falando sobre a igreja para atender a necessidade de Deus. Ele precisa ter a realidade do corpo de Cristo edificado nesta era. E isto ocorrerá somente com os que vencerem todos os tipos de degradação e preservarem essa unidade do corpo e a unanimidade. Ok? Mencionei que há duas descrições singulares, únicas neste versículo. A primeira está aqui. Paulo chama a igreja do Deus vivo. Por que ele enfatiza a palavra vivo? Porque em tempo de degradação, morte é introduzida. Morte espiritual. Mornidão espiritual. Podemos ver isso das epístolas, das 7 epístolas em Apocalipse 2 e 3, especialmente com a igreja em Sardes. Morte espiritual é introduzida. Esse certamente é um sinal de degradação. Esse sinal é morte. E conhecemos os sinais da morte espiritual. Um dos sinais da morte física é que pessoas mortas não falam, não fazem nenhum tipo de ruído, de barulho. E um dos sinais de morte espiritual é ser mudo, é falta de falar, a carência de exercitar do ministério, da nossa função de edificar, para edificar o corpo orgânico de Cristo. Mas não podemos apenas exortar uns aos outros, funcione, fale. Essa não é a solução. A solução é vida, vida e verdade. Se temos vida e verdade, a função virá. A primeira frase-chave que devemos notar neste versículo é o Deus vivo, a igreja do Deus vivo. Claro que essa expressão, Deus vivo, aparece muitas vezes na Bíblia. No Antigo Testamento, há pelo menos 14 versículos que chama Deus o Deus vivo. A diferença aqui em Timóteo é que a igreja é descrita como a igreja do Deus vivo. Não apenas isso. A expressão o Deus vivo é usada muitas vezes, pelo menos 15 vezes no Novo Testamento.
de muitas maneiras diferentes. Mas, novamente, eu digo que aqui a ênfase é que a igreja é a igreja do Deus vivo. Isso é singular. Isso é único. Não é apenas a casa de Deus. É a casa de Deus, mas é a casa do Deus vivo. Ok, vamos ler um pouco mais e então vamos enfatizar alguns dos detalhes. A frase-chave depois da expressão Deus vivo é casa e coluna. A igreja é a casa, é uma casa. E a igreja é uma coluna. Acho que podemos estar um pouco mais familiarizados com a descrição da igreja como uma casa, mas estamos familiarizados com a igreja como uma coluna? Mas vamos começar com a palavra casa. Quando falamos sobre nossa casa, nós queremos dizer o lugar físico, aonde habitamos, onde vivemos, agora mesmo. Por causa da pandemia, estou falando com vocês, não no local de reunião, mas da minha casa, do meu lugar de habitação. Esse é o significado básico da palavra casa. Mas a casa de Deus é singular, porque Deus, o lugar de habitação de Deus, sua casa, é na verdade sua família. Eu tenho uma família. Eu tenho uma esposa, tenho duas filhas, e eles são minha família. Mas não são minha casa. Eu não vivo neles. Eu vivo nesta casa física. Mas Deus, escutem isso, Deus vive em sua família. Ele vive nos membros da sua família. Sabe, o tipo do Antigo Testamento foi a nação de Israel. Deus considerou Israel seu lugar de habitação. Claro, representado pelo tabernáculo e depois o templo. Mas, na verdade, Deus considerou seu povo como seu lugar de habitação. Mais do que isso, no Novo Testamento, o lugar de habitação de Deus não é um edifício físico. É tão triste, que na degradação da igreja, no cristianismo hoje, as pessoas se refiram a um edifício físico como a casa de Deus. Nenhum edifício físico é a casa de Deus. Eu fui criado na Igreja Católica Romana, como muitos de vocês foram. E meu irmão e eu íamos aos cultos católicos, porque nossos parentes queriam que nós fôssemos, mas não nos comportávamos bem. Frequentemente, os que nos recebiam, porque estávamos fazendo barulho, eles nos diziam para mim e para o meu irmão: comporte-se na casa de Deus. Silêncio na casa de Deus. Quando eles disseram casa de Deus, eles queriam dizer aquela edificação, aquele prédio, eles consideravam aquele prédio físico ser a casa de Deus. Deus não habita em edifícios físicos. O lugar de habitação de Deus é o homem. É aí que ele quer viver, é aí que ele quer habitar, é onde ele quer fazer sua habitação. Isso está em Efésios 3,17, que Cristo habite em vosso coração.
É aí que ele quer viver, é aí que ele quer habitar, nas partes interiores do seu povo. Então a igreja precisa ser sua casa. Isso significa que nós precisamos ser sua casa. Significa que individualmente e coletivamente precisamos permitir que ele habite aqui, faça sua morada em nós, faça habitação entre nós, faça sua morada conosco. Precisamos ser a casa do Deus vivo. Agora, este versículo também usa outra palavra que não estamos tão familiarizados com ela. Essa maneira de descrever a igreja, ele diz que a igreja é a coluna e base da verdade. O que significa dizer que a igreja é uma coluna e é uma coluna da verdade? Precisamos considerar isso um pouco, porque isso é, eu diria, que desconhecido ou mal interpretado, um aspecto mal interpretado da igreja. Eu mencionei que no Antigo Testamento, a habitação de Deus, o lugar de habitação de Deus, sua casa, na verdade, era seu povo, mas havia uma representação exterior daquilo, que primeiramente foi o tabernáculo e depois o templo. Se você ler o livro de 1 Reis, no capítulo 7, há uma descrição do templo. E a ênfase naquela descrição está em duas colunas grandes e massivas em frente ao templo que, na verdade, sustentavam toda a estrutura do edifício de Deus. Claro que isso é o tipo do Antigo Testamento, mas vamos começar ali. Então iremos à realidade do Novo Testamento. Estas duas colunas, na verdade, tinham nomes. Significa que são pessoas. Somente pessoas têm nomes. De qualquer maneira, o nome da primeira coluna era Jaquim. E o nome Jaquim significa ele estabelecerá. Ah, que nome bom! O significado daquela primeira coluna chamada Jaquim é que Deus estabelecerá seu lugar de habitação na terra. Amém. Estamos nesse estabelecimento agora mesmo. Está ocorrendo, ele está edificando. Dizer que ele estabelecerá é muito similar ao Senhor dizer em Mateus 16: edificarei minha igreja. Ele estabelecerá seu lugar de habitação. Um significado similar, ele estabelecerá. Então, havia uma segunda coluna correspondente, compatível com a primeira. Na Bíblia, quando você vê esse número 2 se refere a um testemunho. É um testemunho. E não é somente um, mas 2. Isso significa um testemunho. O nome da segunda coluna era Boaz. E o nome Boaz significa nele está a força, o poder.
Eu e minha esposa tivemos 2 filhas, mas hoje, se eu tivesse 2 filhos, eu gostaria de dar o nome para eles Jaquim e Boaz. Seria maravilhoso. Jaquim significa ele estabelecerá, e Boaz significa nele está o poder. Todo o poder, toda a habilidade, toda a força para cumprir aquilo, realizar aquilo. Ele tem a intenção de fazer isso e ele tem a força para fazer isso. É um tipo de profecia, não é? E é um tipo de testemunho. Essas 2 colunas em frente, de pé, no lugar da habitação de Deus, é um tipo de testemunho que Deus é vivo. Se ele não fosse vivo, ele não teria força, poder para levar a cabo o que ele pretende fazer, tem intenção de fazer. Isso é um testemunho, ele estabelecerá, e ele tem a força para estabelecer. Por quê? Porque ele é o Deus vivo. Ele fará isso. Agora, vamos prosseguir, porque a interpretação do Novo Testamento acerca dessas colunas é muito interessante. Primeiro, em 1 Timóteo 3,15, nos diz que a coluna é uma coluna da verdade, uma coluna da verdade e uma base. Diz que a coluna e a base são equivalentes, é por isso que não estamos falando da base como algo separado da coluna. A coluna é a base. Esse pilar, essa coluna no Novo Testamento é a base, a sustentação da verdade. Uau, bem, essa palavra verdade é uma palavra profunda e precisamos considerá-la cuidadosamente. Voltaremos para a palavra verdade em 1 minuto, porque é crucial. Vamos ter um pouco de comunhão, mais um pouco de comunhão sobre a casa do Deus vivo. Se você visitar a casa de uma pessoa viva, tudo estará de maneira ordeira. Atrás de mim vocês veem muitos livros. Se os livros estivessem em todo lugar espalhado, no chão, completamente desordenado, e você entrar na minha casa, você vai imaginar: essa é a casa de uma pessoa viva? Alguém de fato vive nessa casa? Porque a casa de uma pessoa viva testificará que aquele que habita nessa casa é viva. É viva. Qual é o significado disso? Irmãos e irmãs, significa que você e eu devemos ser um testemunho. Nós devemos ser um testemunho que Deus é vivo, porque somos sua casa. Quando as pessoas veem nosso viver, quando eles veem nossa conduta, como procedemos, eles devem ver que Deus é vivo. É isso que eles deveriam observar quando nos contatam. A observação do nosso viver e nossa conduta deveria ser: quem quer que sejam essas pessoas, Deus deles é vivo. Novamente, podemos usar um tipo do Antigo Testamento sobre isso. Especialmente, estou impressionado com o livro de Daniel. Daniel e seus companheiros
viveram uma vida que testificaram que Deus era vivo, mesmo estando sob o reino, debaixo do reino, em um lugar estrangeiro, em um lugar de cativeiro, eles responderam a um Deus vivo e oraram para um Deus vivo. E eu nunca diria que eles foram rebeldes contra o rei, mas eu diria que seu viver testificou que o seu verdadeiro governante, seu verdadeiro rei, era o Deus vivo. E em Daniel capítulo 6, você tem um exemplo muito, muito específico de tal testemunho. Nessa época, Dario era o rei, e durante aquele tempo de cativeiro, houveram umas sucessões de reis na Babilônia. Na época de Daniel 6 era Dario. Dario tinha que cumprir uma sentença contra Daniel. Então ele lançou Daniel na cova dos leões. O rei colocou Daniel na cova dos leões e parecia que o rei estava um pouco com conflito acerca desse assunto. E em Daniel 6:20, ele diz isso. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Escutem, esse é o rei da Babilônia, o rei da Babilônia chama Daniel, servo do Deus vivo. Ele viu no viver de Daniel, ele viu na conduta de Daniel, ele viu no comportamento de Daniel um testemunho que o Deus dessa pessoa, Daniel, é um Deus vivo. Não há maneira de que esse homem Daniel serve ídolos mudos. Ele é um servo do Deus vivo. Então o rei faz essa pergunta. Deus pôde te livrar? Claro. A resposta foi sim. Sim, o Deus vivo fez isso. Libertou Daniel da cova dos leões. Alguns versículos depois, no versículo 26, ouça o que o rei disse novamente: faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Eu gosto disso, eu gosto dessa expressão. O rei chamou Deus de Daniel. Ele o chamou de Deus vivo e ele o chamou Deus de Daniel. Significa que é o Deus de Daniel, é um Deus vivo. Que todos tenhamos tal testemunho, santos, em nossa escola, em nosso trabalho, em nossa família, entre nossos parentes, entre nossos amigos.
que eles possam dizer, ó, o Deus dessa pessoa é um Deus vivo. Isso deveria ser nosso testemunho. É isso que significa a igreja ser a casa do Deus vivo. O rei prosseguiu dizendo que esse Deus vivo permanece para sempre e seu reino nunca será destruído, não terá fim. Eu mencionei que houve uma sucessão de reis na Babilônia durante o período de tempo registrado no livro de Daniel. Sem dúvida, Dario conhecia os reis anteriores, que os reinos anteriores expiraram e terminaram os reinos. Mas havia outro rei, outro Deus, que era o Deus de Daniel. Ele não expira, ele nunca morre. E seu reino nunca termina. Esse deve ser nosso testemunho, santos. É o que as pessoas do mundo deveriam ver. Babilônia significa o mundo. Tanto o aspecto religioso do mundo e o aspecto material do mundo. Em Apocalipse 18, você pode ver isso. E é isso que o mundo deveria ver conosco. E é isso que a religião deveria ver conosco. As pessoas mundanas deveriam ver que nosso Deus é um Deus vivo. Vamos aplicar um pouco isso. Eu quero tornar isso um pouco mais prático. Hoje, toda a Terra está sob uma pandemia muito severa. Não houve uma pandemia como essa em 100 anos. Certamente é a primeira na minha vida. Nunca houve uma pandemia como essa na minha vida. E eu diria, para a maioria de nós, isso é verdade, porque a maioria de nós não tem 100 anos de idade, certo? E no topo dessa pandemia de saúde, essa enfermidade terrível, essa doença terrível, além disso, há uma crise financeira mundial, trazida, sendo resultado da pandemia. Isso é tudo? Não. E além disso, há uma crise social e uma crise política causadas tanto pela pandemia e pela crise financeira. O mundo está sempre em caos. Eu esperava isso, mas esse é um grau de caos muito, muito alto. Eu nunca vi nada como isso. E está em todos os lugares, parece que afeta toda a Terra. Como as pessoas do mundo estão reagindo? Como elas estão respondendo a isso? O que elas estão dizendo? Bem, eu acho que vocês sabem. Eles estão muito perplexos, estão totalmente cheios de ansiedade, estão com medo. Eles imaginam: o fim do mundo está chegando? A resposta a essa pergunta é sim. O fim do mundo certamente está chegando. Mas meu ponto é: a ansiedade das pessoas no mundo é mais alta do que nunca foi. E se eles pudessem ver um povo, se as pessoas do mundo pudessem observar um povo que não estão ansiosos? Não estou ansioso
sobre esse vírus. Não estou ansioso sobre minha saúde. Não estou ansioso sobre minhas finanças. Por quê? Porque eu sirvo um Deus vivo. Se meu Deus não fosse vivo, eu também estaria ansioso. Ou se eu não cresce, eu estaria muito ansioso. E quanto aos crentes? Oh, irmãos e irmãs, mesmo como crentes em Cristo, se não desfrutamos Deus como o Deus vivo, e mais do que isso, se não contatamos Deus como Deus vivo, estaremos ansiosos. Uma das características extraordinárias de Daniel, eu acho que todos nós que lemos o livro de Daniel concordariam, uma característica extraordinária deste homem Daniel e seus companheiros é que ele orou. Ele orou. Essa era uma pessoa que contatava Deus. Ele contatava Deus de maneira viva. Seu contato com Deus não era religioso, não era formal. Ele não apenas orava como um tipo de formalidade, não. Ele orava de tal maneira que o Deus vivo se tornou testemunho em seu viver. Que assim seja conosco, santos. Como eu disse, não é somente as pessoas mundanas que estão ansiosas. Eu li um artigo recentemente durante essa pandemia. A primeira coisa que o artigo disse é muito boa. Disse que a venda da Bíblia por toda a Terra está maior do que qualquer outra época na história. Isso diz-nos algo. As pessoas sabem, até mesmo os incrédulos. Algo está ocorrendo. Tem a ver com Deus e tem a ver com o fim da era. Agora eles estão indo descobrir. A Bíblia fala sobre isso? Sim, fala. Sim, fala. Mas esse artigo também disse: o título era Onde está Deus? Onde está Deus? Em meio a essa pandemia, em meio a essa crise financeira, onde está Deus? Em outras palavras, de certa forma é uma acusação contra Deus. Por que Deus não está fazendo algo para parar a pandemia? Por que Ele não está fazendo algo para preservar a vida humana? Por que Ele não intervém? Isso está além do escopo do que estamos falando hoje, mas deixa-me falar brevemente. Onde está Deus? Ele está por trás de todas as coisas. Ele está em todas as coisas. Só porque você não o vê, não significa que ele não está ativo. Ele está muito ativo. Ele está operando, dando à humanidade uma oportunidade para se arrepender, para crer nele, ser salvo antes do final desta era. Esse tipo de situação mundial é a misericórdia do Senhor, não é o julgamento do Senhor, e não é o Senhor negligenciando a raça humana, não. É o amor de Deus e a misericórdia de Deus para com a raça humana. De qualquer maneira, vocês entenderam o meu ponto? Quer você seja incrédulo ou um crente, uma situação como a que estamos hoje é um grande teste. Grande teste. Você tem um Deus vivo
Todos diríamos, sim, nosso Deus é vivo. Até mesmo temos uma música, nosso Deus é vivo. Diga aleluia. Ok? Se ele é vivo, por que você está tão ansioso sobre a situação mundial? Se nós realmente servimos a um Deus vivo, o mundo verá nosso testemunho. Não estamos ansiosos. Não estamos respondendo a isso, reagindo a isso da maneira como eles estão, porque estamos em paz. Nós temos um Deus vivo. Ok? Essa é apenas uma pequena ilustração do que queremos dizer quando falamos servir a um Deus vivo. Se eu for para a cova dos leões, o Deus vivo estará comigo na cova dos leões. Daniel foi como Paulo em Filipenses. É o que está tudo bem, se você me colocar na prisão, fico bem. Se eu sair da prisão, também tudo bem. Se eu estou na prisão, tudo bem. É tudo a mesma coisa. Porque se estou na prisão ou fora dela, eu aprendi o segredo. Eu amo essa frase que Paulo disse em Filipenses 4. Em Filipenses 4. Aprendi o segredo de estar contente em qualquer circunstância. Estou contente. Há uma pandemia? Ainda estou contente. A pandemia acaba? Ainda estou contente. Há uma outra pandemia? Estou contente novamente. Por quê? Porque aprendi o segredo. Bem, com Daniel, o segredo foi o Deus vivo. E com Paulo, o segredo também foi esse Deus vivo corporificado em Cristo como o Espírito. Ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Mesmo quando Paulo estava na prisão, acho que vocês sabem disso, quando Paulo estava na prisão, ele estava vivendo Cristo e estava engrandecendo Cristo. Sempre achei muito interessante que quando Paulo escreveu o livro de Filipenses, ele nunca pediu os crentes para orar pela sua libertação da prisão. Eu acho que se eu estivesse na prisão, eu diria, irmãos e irmãs, por favor orem para que eu possa ser libertado da prisão, para que eu possa estar com todos os santos. Paulo nunca pediu para que fizessem isso. Ele disse, orem por mim, para que enquanto estou na prisão, eu viva Cristo e engrandeça Cristo. Pelo suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo no corpo, viverei Cristo. Está tudo bem se eu estiver na prisão, contanto que eu viva e engrandeça Cristo. O que aconteceu? Mesmo os guardas na prisão, viram que o Deus de Paulo era vivo. Assim como Daniel. Alguns dos guardas foram persuadidos para receber Cristo por meio do testemunho de Paulo. É isso que significa ser a casa do Deus vivo. Nosso ser, nosso viver, em qualquer tipo de circunstância, testifica. Não servimos um Deus morto.
servimos um Deus vivo. Sim, ele é invisível. É por isso que as pessoas dizem, onde está ele? Ele é invisível. Isso não o faz menos vivo. Ele está vivo de maneira invisível. Ok, precisamos prosseguir agora. Vamos para essa outra palavra. Verdade. A igreja é a casa do Deus vivo. E a igreja é a coluna e base da verdade. Nós enfatizamos a palavra vivo. Nós falamos sobre como o Deus vivo é testificado em nossas vidas como a igreja. Agora, o que significa a igreja ser a coluna e base da verdade? A palavra verdade é uma palavra simples, uma palavra comum. Em inglês, é tão curta. E é usada muitas vezes na Bíblia. Mas eu diria novamente, não é muito bem entendida. A maioria das vezes, quando falamos sobre verdade, pensamos sobre ensinamento ou doutrina. Talvez as Escrituras, que não está errado, mas é um entendimento superficial da verdade e é somente um aspecto da verdade. No grego, a linguagem do Novo Testamento, a palavra verdade, aletheia, significa realidade. Sim, você também pode traduzir como verdade, mas tem um significado mais profundo, que é a realidade. São as coisas reais no universo, começando com a palavra de Deus e o próprio Deus. Em João 1,17, a palavra verdade é usada em contraste à lei, e verdade e graça são colocadas juntas em par neste versículo. Deixe-me ler para vocês. Começando com o versículo 14, e a palavra tornou-se carne e armou tabernáculo entre nós e contemplou sua glória, e a glória como da unigênito do Pai, cheia de graça e de realidade, porque nós recebemos da sua plenitude a graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. Graça e realidade são ambos personificados em Jesus Cristo. Ele é a realidade, ele é a verdade. É isso que ele fala em João 14. Eu sou o caminho, eu sou a realidade ou a verdade, eu sou a vida. Quando você tem Cristo, você tem graça. Quando você tem Cristo, você tem a verdade. Quando dizemos que a igreja é a coluna, o testemunho, a base da verdade, não estamos dizendo que a igreja é a coluna dos ensinamentos escriturais corretos e o testemunho dos ensinamentos corretos. Estamos dizendo que a igreja é o testemunho de Cristo como a realidade no universo. É isso que estamos dizendo. Vocês entenderam? Vou prosseguir. No Antigo Testamento você tem a lei. Eu disse a vocês, João 1,17 traça um contraste da verdade com a lei. A lei no Antigo Testamento é como uma fotografia ou um quadro do Novo Testamento, da realidade do Novo Testamento, que é Cristo. Hoje,
Vocês estão olhando para uma imagem digital de mim. Não é realmente eu. Não é a realidade. Você está apenas vendo uma imagem digital de mim. Se eu puder ir a Malabon, vocês verão a realidade. Mas, desculpa, eu não posso ir agora. Bem, o Antigo Testamento é a figura. A realidade disso é Cristo. Cristo é a realidade de todas as coisas positivas no universo. Todas as coisas positivas. Sabe, você lê especialmente Colossenses capítulo 2, dá exemplos de coisas na vida física que são sombras. Essa é a palavra que Paulo usa em Colossenses 2, sombras. É como se eu tivesse um corpo e a luz brilha em mim, sobre mim. E essa pessoa real, e atrás de mim há uma sombra. A sombra não é a realidade, a pessoa é a realidade. A sombra apenas diz a você que há uma tal realidade. Não estou certo? Todas as coisas positivas no universo são sombras, nos dizendo que há uma realidade dessa coisa positiva e que essa realidade é Cristo. Por exemplo, eu vou ler para vocês Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou a respeito de dias de festa, ou lua nova, ou sábados, pois tudo isso é sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Muitas coisas aqui. Alimento, comida, é uma sombra. Deus criou os seres humanos de tal maneira que precisamos comer. E Ele também nos criou de tal maneira que comer é um verdadeiro desfrute para nós. Bem, você sabia que comer é uma sombra? E que a verdadeira comida é Cristo. E o verdadeiro desfrute é Cristo. O mesmo ocorre com bebida, o mesmo ocorre com festa, ou lua nova, ou sábado. Todos são sombras das coisas vindouras. Mas o corpo, a realidade daquela sombra, é Cristo. Maravilhoso. Ok. Deixe-me prosseguir. Isso significa que não somente nosso viver deve testificar que Deus é vivo, nosso viver deve testificar que Cristo é a realidade de todas as coisas positivas. Oh, irmãos e irmãs, para isso precisamos de uma vida da igreja que não seja formal, não seja religiosa, não seja legalista. É cheia de Cristo. É uma exibição de Cristo como a realidade. Deveria ser que quando as pessoas viessem entre nós, como diz em 1 Coríntios 14, se eles vierem para a nossa reunião de profetizar, eles deveriam dizer, quando observam o profetizar dos santos, eles deveriam dizer, certamente Deus está entre esse povo. Deus é real, Cristo é real. Isso deveria ser a outra parte do nosso testemunho. Testificamos que Deus é vivo, testificamos que Deus é real.
Agora, deixe-me dizer uma coisa mais sobre a verdade. Um do lado negativo e um do lado positivo destes livros, de 1ª e 2ª Timóteo. Há uma palavra impactante nos 2 livros, tanto em 1ª quanto em 2ª Timóteo. Paulo fala de alguns dos santos. Você tem que entender, isso não é uma palavra falada para incrédulos. É uma palavra falando sobre crentes, alguns deles, desviando-se destas coisas. Eles desviam-se. É como se você fosse atirar em um alvo, mas eles miram errado, desviam. Eles não acertam o alvo, acertam outra coisa. Eu vou ler para vocês alguns versículos para vocês. Ele disse: perderam-se, alguns desviando-se dessas coisas, perderam-se em palavras vãs, pretendendo ser mestres da lei. Então, em vez de ensinar Cristo como a realidade, eles ensinaram a lei, que era a sombra. Eu vou ler outro versículo. Além disso, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras e intrometidas, falando o que não devem. Terrível. Esse é o tipo errado de falar, é o tipo errado de testemunho. Vou prosseguir. Se alguém ensina coisas diferentes e não concorda com as palavras saudáveis, eu gosto dessa expressão, palavras saudáveis, de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensinamento segundo a piedade, está cegado pelo orgulho, nada entende, mas está enfermo com questões e contendas sobre palavras. Vocês veem? É isso que ocorre. É isso que acontece quando nos afastamos de Cristo como a realidade. Questões e contendas, suspeitas malignas. Eu não vou prosseguir lendo. Há muitos versículos. O que eu estou tentando mostrar a vocês é que em 1ª e em 2ª Timóteo há uma linha desse tipo de falar errado. É um desvio. Está falando sobre até mesmo coisas acerca de Deus e coisas sobre as Escrituras, mas erra o alvo, desvia. E qual é o alvo? Qual é o alvo que todo o nosso falar deveria mirar? É a economia neotestamentária de Deus. Cristo como nossa vida, Cristo como a realidade. Esse é o alvo. Não se envolva com questões, contendas, suspeitas malignas. Paulo usa todas essas palavras. Disputas intermináveis de homens corrompidos na mente e privados da verdade. Uma mais. Mas evita os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade a andar maior. E suas palavras se alastrarão como gangrena entre esses que estão em Mineu e Filisteu. Esse é o tipo de errar o alvo, desviar. Esse é o tipo de falar errado e vai trazer morte espiritual aos santos, uma gangrena espiritual. E as palavras saudáveis farão os santos serem vivos. Há uma
há um relacionamento aqui entre a verdade e vida. Quando temos um falar adequado da verdade, temos vida. Agora, irmãos e irmãs, vamos terminar com isso, com uma nota positiva. No tempo de degradação, no tempo de declínio, o que precisamos fazer, a maneira de corrigir qualquer coisa que não seja saudável, tome, ingira as palavras saudáveis. Essa é a maneira. É somente em 2 Timóteo que temos essa expressão tremenda. Está em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é soprada por Deus. Oh, meu Deus! Que palavra! Se você olhar a palavra no grego ali, é uma tradução literal da palavra grega. É theo, que é Deus. Pneustos, que é sopro. Deus sopra a sua palavra, exala a sua palavra como sopro de vida, como em João capítulo 20, ele soprou para dentro dos discípulos e falou algo. Seu falar foi seu sopro, seu soprar foi seu falar, e ele disse a eles: recebei o Espírito Santo. Por meio do seu soprar da palavra, eles receberam o Espírito como a realidade daquela palavra. Vocês conseguem ver isso? Essa é a maneira de podermos ser salvos da morte. Essa é a maneira de podermos ser salvos da degradação. Irmãos e irmãs, precisamos inalar a palavra o todo o tempo. E é significativo que ele usa a palavra soprar, respirar. Podemos passar um bom tempo sem comer. Também precisamos comer a palavra. Também precisamos beber no Espírito na palavra. Do Espírito na palavra. Você pode ficar um bom tempo sem comer. E você pode, um tempo mais curto, ficar sem beber. Mas você não pode ficar muito tempo sem respirar. Eu não sei qual é o recorde mundial, mas acho que somente alguns minutos sem respirar, está tudo acabado. A palavra de Deus é nosso alimento, nossa comida. A palavra de Deus é nossa bebida. A palavra de Deus é nosso ar, nosso respirar. Porque o Espírito é a realidade daquela palavra. Cada dia, especialmente pela manhã, devemos tomar, inalar essa palavra saudável, ingerir para que tenhamos um testemunho em nosso viver, e assim a igreja será a casa do Deus vivo e a igreja será a coluna e base da verdade. Ok? Um último ponto pequeno. Sabem, Timóteo e Tito foram os filhos espirituais de Paulo. De acordo com a história e de acordo com o Novo Testamento, o apóstolo Paulo não casou, ele não teve um filho. Mas ele teve filhos espirituais, e 2 dos seus filhos espirituais foram Timóteo e Tito. E nestes 3 livros, 1 e 2 Timóteo e Tito, você pode encontrar palavras, muitas palavras. Eu chamaria elas de exortações paternas. Uma das funções de um pai é exortar. A mãe, principalmente, amamenta, nutre e cuida com carinho,
Mas o pai precisa exortar, ele precisa dar algumas exortações, deveres, algumas instruções. Você vai encontrar essa palavra frequentemente em 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Ele diz, eu exorto-vos, eu o exorto. Às vezes, ele ainda fala mais sério. Eu conjuro-te. Se seu pai espiritual diz a você, eu conjuro-te, eu exorto-te solenemente, isso é sério. Eu anotei aqui alguns. Você pode tentar, você pode ver o que você consegue descobrir. Eu passei por esses 3 livros e vi 42 exortações diferentes que Paulo deu a Timóteo e Tito. Não se preocupe, eu não vou dar os 42 para você, eu vou dar apenas alguns. Número 1, foge! Foge! Essa é uma exortação. É uma exortação, foge das paixões da juventude. Em 2 Timóteo 2:22. Número 2, ser um modelo. Seja um modelo, é uma exortação. Em 1 Timóteo 4:12. Ser um padrão. Número 3. 1 Timóteo 6:14. Guarda o mandamento. Número 4. Exercita-te a piedade. É uma exortação. Exercita a piedade. 1 Timóteo 4:7. Número 5. Rejeita questões insensatas. É uma exortação. Precisamos aprender a como rejeitar. Nem toda pergunta é boa. Não só porque a pessoa tem uma questão que seja boa. Há algo como questões insensatas. Em 2 Timóteo 2:23, uma mais. Em 1 Timóteo 6:12. Combate o bom combate. Combate o bom combate. Outro tipo de exortação, outro tipo de dever. Meus irmãos e irmãs, é assim que precisamos supostamente nos conduzir na igreja, proceder na igreja. Precisamos proceder como a casa do Deus vivo, o testemunho que nosso Deus é um Deus vivo e a coluna e base da verdade. O testemunho que nosso Deus, um testemunho que nosso Deus é real e ele é a única realidade no universo. Podemos praticar isso, podemos viver isso, ingerindo, inalando a palavra de Deus. A palavra de Deus é o recipiente que contém a vida e a verdade. Se tocarmos a palavra de Deus de maneira adequada, nós receberemos vida e verdade, a fim de que a igreja seja um testemunho de vida e verdade. O Senhor seja convosco, meus irmãos, e que Ele possa operar tudo que Ele liberou para nós. Vou parar por aqui.